Com satisfação, nós apresentamos hoje na aula da matemática o professor Elcio Rodrigo Física, do Departamento de Física, uma palestra Física e Ficção Científica. O professor Elcio nasceu em Capivari, hoje tem uma cidade diferente, né? Cidade não, desculpa. Ele nasceu em Capivari, deixa eu falar de novo. Nasceu em Capivari e um dia mudou para a cidade, né? Montemor. Mudou para Montemor. Com exceção de colégio, né, que você fez escola particular, sempre estudou em escola pública, fez a graduação na USP em Física, bacharelado em Física, mestrado, doutorado no Instituto de Física Teórica, que é da Unesp. Acho que pouca gente sabe desse Instituto de Física Teórica, da Unesp, né? Quando a gente pensa em São Paulo, pensa USP. O IFT é um dos grandes institutos teóricos do país. Talvez um dos 3 mais reconhecidos aqui na São Paulo. A gente tem que conviver com a Itália, ele é o braço do ICTP, International Center of Theoretical Physics, que é um centro internacional. Ele tem uma filial na América Latina, em particular no Brasil, que é o IFT. Então, quem tiver um dia, né, pensa nessa área, tipo de Vixe, gente, uma matemática com essa área. O professor Elcio, a linha de pesquisa é Física Matemática e Biofísica, como eu disse, Departamento de Física. Aqui nós temos o curso de Física Biológica, o dado também já faz uns 3 anos. Eu ia dizer que o professor Elcio está aqui na escola já há mais de 5 anos. Hoje eu tive uma surpresa quando eu fui ver a última palestra que ele fez aqui. Faz uns 3, 4 anos. Aí eu fui ver, então você já está aqui no IBIS há mais de 5 anos. Foi em 2005. Quem gosta de curiosidade assim, de números, ele fez uma palestra dia 23 de agosto, aqui hoje é 23 de maio. O pessoal de matemática às vezes vê alguma relação dessas coisas, né? Bom, o professor Elcio já fez docência, sabe atualizar o cadastro dele, já fez um concurso para titular, orientou vários mestrados, vários doutorados, né? Inclusive da aluno da matemática. O primeiro doutorado foi no background, hoje foi no DOPS como coordenadora. Fez matemática, foi para física. Iniciação científica, mestrado e doutorado. Então é interessante disso, né, dessa comunicação aí. As pessoas de matemática, de física, de química, quando vão nas festinhas, acho que tem muito para conversar, né? sobre o que estuda e tal, né? E hoje é muito dividido, muito separado, né? Não sei se você concorda, mas se perguntasse para o Newton, senhor Newton, o senhor é físico ou matemático? Acho que ele respondeu, olha, eu estou estudando os problemas de atração, parece que depende da massa, depende de distância. Ele ia perguntar, será que você é físico ou matemático? Não sei, né? Leibniz também, Leibniz definiu energia cinética. Então, parece que ele é matemático, será? Hoje está muito separadinho, parece que a gente não pode nem conversar com quem é de outra área, mas deveria. Então isso eu convidei o professor Elcio, porque sempre fala, você fique à vontade, mas hoje eu fiz um pedido para ele. Ele tem muita coisa interessante para falar, mas eu fiz um pedido que é algo assim, e eu acho que vocês vão gostar também. Obrigado pela sua presença. Tá? Eu que agradeço o convite. Eu gosto de falar. Então ter a oportunidade de falar é sempre um prazer. Principalmente tem gente para ouvir, porque às vezes a gente fala, e eu tenho uma filha adolescente, estou acostumado com isso, a gente fala e o outro não ouve. Mas a gente, é legal ter a oportunidade de conversar. Efetivamente, como eu trabalho um pouco com física e matemática, então parte do meu trabalho é em física e matemática, equações diferenciais particularmente, só que são equações diferenciais já específicas de interesse físico. A gente pega uma equação diferencial de segunda ordem, não homogênea, uma equação de Schrödinger, uma equação de difusão, uma equação de Fokker-Planck, são equações diferenciais que vão descrever sistemas quânticos, sistemas estatísticos. Ok? Essa é a área que eu trabalho, por isso que eu já tive, né? Eu tenho atualmente um
matemática. Viu, Hermes? Não tem só uma, só a Graça. A Gisele, que fez matemática com vocês. A Gisele também. Ela está no sanduíche, ela está na Espanha, agora volta agora em julho para a gente terminar o doutorado. Está na Espanha? Olha, na Espanha. só vai embora numa trabalhando com equações diferenciais, mas ela volta. Ela trabalhou aqui com a gente, né? Então, ele trabalhou. Então a gente acaba fazendo parte dessa interface, mas não é isso que eu vou falar com vocês hoje. Como o Hermes me encomendou, né? Então eu vou falar sobre filme de ficção científica e conteúdo físico. A ideia dessa palestra, em primeiro lugar, é um pouco garimpar nos filmes de ficção científica o que é verdade e o que não é verdade e servir de motivação para a gente olhar a natureza, olhar o conteúdo científico que pode haver nesse tipo de espetáculo. Okay? Então a ideia, a gente não pode esquecer que de certa forma é uma forma de arte, portanto uma forma de arte tem algumas coisas que o artista vê e que a gente não necessariamente precisa ver, mas eu vou entender isso como licença poética do cineasta, que ele faz algumas coisas que não seriam corretas do ponto de vista técnico. Algumas coisas podem vir a ser no futuro, algumas coisas certamente não estão corretas, mas eu vou entender isso como licença poética para a gente não perder de horizonte que a gente está trabalhando com a sétima arte, ok? Vou abordar 3 assuntos que são assuntos básicos, ok? Essa é uma primeira palestra de um conjunto de 4. Como nós temos em 2012, eu tenho 2 palestras sobre o fim do mundo também nesse aspecto, ok? E tenho uma sobre evolução estelar. Essa daqui é a primeira que a gente introduz alguns conceitos, ela carrega bem a filosofia das palestras, desse tipo, e trabalha com som, com gravidade, com música, com ejeção. Sobre o fim do mundo você tem? Tenho 2, uma dada astronômica e uma dada geofísica. Então, segundo semestre você volta antes do mundo acabar. Sim. A gente faz o seguinte. O pessoal já me falou, você faz essa palestra, eu te pago depois que o mundo acabar, tá bom? Você vai voltar. 2012, tá certo? Você vai voltar. Capaz. Gente, a gente poderia trabalhar com um monte de outros assuntos, tá certo? Relacionado com física, porque é a área. A gente poderia também trabalhar com topologia, né? Porque a gente hoje já sabe que a topologia, principalmente no espaço, aqui no Minkowski, está extremamente associado com a questão da realidade física do espaço-tempo. Então, existem questões de topologia relacionadas ao buraco negro, outras questões mais físicas, como teletransporte, dobra espacial é uma questão topológica também. Na verdade, a ideia é dobrar mesmo a malha do espaço-tempo para poder atingir pontos do espaço antes do que a luz chegue, uma maneira de dobrar o princípio da relatividade. Tá certo? Evoluções estelares, a questão de dimensões extras. As teorias hoje em dia, principalmente de cordas e membranas, exigem um espaço de mais de 100 dimensões, acho que são 125, se eu não me engano. Algumas admitem 90. A gente podia falar sobre isso, mas eu vou concentrar nesses 4 temas, até porque o tempo é curto. Então o que eu vou fazer? Passar alguns trechos de filme e evidenciando os tópicos. Depois a gente discute, certo? Indico explicitamente o conceito, o que eu quero que vocês deem uma olhada nos trechos do filme, digo o conceito físico que está por trás, e aí a gente pondera a questão da realidade ou da licença poética, né? dos filmes. Tem algumas séries que eu coloquei, que tem aqui, né? Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, Superman, 2001, 2010. 2010 o trecho ele se perdeu, 2010 não tem no 2001. E ele surge por causa do seguinte, tá certo? Eu fui no cinema aqui em Rio Preto assistir o último, A Vingança do Sith. Não sei se vocês assistiram esse filme, né? É o último da trilogia, da segunda trilogia do Star Wars. E aí eu fui no cinema, né, pré-estreia, porque eu também estava curioso para assistir, e estava todo meia-noite em Rio Preto, mas aquele calor, porque estava um dia especialmente quente, mesmo dentro do shopping. Foi lá no shopping, coisa. Aí o que acontece? Eu vejo que aquele calorão, tudo me chega um cara todo de preto, vestido aqui mesmo, capacete, roupa, tudo andando, tá certo? Mas o pior não foi isso, o pior foi o cara que veio atrás, de joelho, vestido de mestre Yoda,
tá certo? Se o cara passa esse mico todo para assistir um filme, quem sabe não pode ter uma vontade de aprender física, ciência, matemática, com trechos desse filme, tá certo? Então a ideia dessa série de seminários, em particular, foi de uma situação desse tipo. Então a primeira parte é a parte mais básica, que a gente vai falar sobre o som. Ok? Então presta atenção, para vocês prestarem atenção nesse filme, no som. Isso é Star Wars, né? O antigo. Por enquanto vai ser só no som, né? Esse já é da trilogia nova, né? Infelizmente eu não achei filmes com legenda. Vou pegar na internet. Essa é a distribuição da Enterprise, né? Talvez mais famosa da ficção. Speaking? Let me hear. 8, 7, 6, 5. Get out! Get out of there! Olha o som, né, gente? Esse é Krypton. Essa explosão de Krypton, um filme de super-homem antigo. Esse é 2001. Vocês prestem atenção no som do filme. Estão ouvindo? Aí, explodiu.
uma das coisas que eu perguntei pro biólogo foi uma vez se o cara conseguia ficar no espaço sem capacete. O cara falou que durante alguns segundos sim. O filme até nisso é preciso, tá certo? A ideia é discutir o que é o som com esse caso, tá certo? O som, na verdade, o que é? Uma perturbação, uma vibração, uma onda sonora, na verdade, que se propaga no meio. No caso da gente falando aqui, o ar. Ok? A vibração causa diferenças de pressão, que formam ondas de pressão, que saem, que eu estou falando aqui, então eu estou vibrando meu aparelho vocal aqui. Essa vibração causa uma diferença de pressão no ar, e essa diferença de pressão se propaga como uma onda chegando até o tímpano, que vibra e transporta, né, uma informação elétrica para os neurônios até o cérebro, a gente interpreta com som. Então, de qualquer forma, para a gente que haja som, okay, é fundamental que tenha um meio material para que isso aconteça. Então, o vácuo é a antítese do meio material, não existe. Embora a gente hoje em dia, em física moderna, fale um pouquinho de estrutura do vácuo, a gente não tem matéria no vácuo. Então a gente não tem possibilidade de propagação de onda sonora no vácuo. Então, o som não se propaga no vácuo. Certo? Esse é o mais clássico, você já deve ter ouvido falar nisso. Ok? O espaço é frio e silencioso. 2001 mostra um pouco disso. Ok? Então essa é a parte mais, digamos assim, gritante, literalmente, ou explosiva, se vocês preferirem, da licença poética. Ok? Então o som, isso não é, porque tem gente que chega para mim e fala assim, hoje não é possível, mas será que no futuro não vai ser? Não. No vácuo, não. Certo? Não tem jeito. O segundo assunto é gravidade, por isso tem coisa caindo, certo? Então eu vou pedir para vocês olharem para os trechos do filme que a gente vou passar agora, pensando no movimento das personagens dentro das naves espaciais, tá ok? Depois a gente discute gravidade. Aliás, eu peguei o Harrison Ford numa cena meio fazendo esse biquinho, ele está super esquisito. Mas enfim, preste atenção nos personagens. Não tem tradução, eles estão conversando, mas o importante para a gente é que eles estão conversando como se eles estivessem na sala de casa, tá certo? E não numa nave aí no meio do espaço. Ele está discutindo que ele nunca viu nada parecido com a força, tá certo? Então isso não existe. I suggest you try it again, Luke. This time, let go your conscious self and act on instinct. I hope that when the data is analyzed, a weakness can be found. It's not over yet. It is for me, sister. Look, I ain't in this for your Aí eles estão tentando I'm in it for you, princess. ter uma paquera, mas como sempre o homem estraga tudo, né? Wouldn't worry about your own. Começa a falar de dinheiro para ela, ela resolve ir embora. Pronto. Ela queria mais. Né? Right, it's quite risky. Eu esperava mais uma relação. Eu esperava mais. Já é uma boa coisa. E aí chega o outro, que não sabia que era irmão dela, nessa hora está afim dela ainda. Esse é outro episódio já, mais da série moderna, você vê o pessoal andando na estação, numa nave, e o planeta lá no fundo, tá certo? Para mostrar que eles estão fora da órbita do planeta. Procura de Spock. O capitão acha que Spock morreu, certo? Ele está pensando na vida. Ele anda. Olha lá, desce a escada. Anda mais um pouco.
sobe a escada, como se ele estivesse na varanda da casa dele, tá certo? Certo. Essa cena é legal porque essa é uma nave auxiliar da Federação, tá certo? Não importa o tamanho da nave, os personagens se comportam como se não tivesse efeito nenhum, né? What the hell is he? Been here for some time. Working on hailing frequency. Commander Crew. This is Valkyrie. Vande, Vigilavita. Grande, Utlaske. Well done, Goldfish. Well done. What the hell is chocolate? It's so hot. Ela não importa o tamanho. Agora 2001. Vocês veem que a canetinha voando assim, certo? Gente, eu gosto de estar usando sapato aderente, certo? Está escrito ali. Gente, olha que a estação espacial está rodando em relação ao planeta e em relação à nave, tá vendo? Importante para a discussão que eu quero fazer hoje. Exemplo muito legal de sistema de referência. Vocês não estão vendo, mas ela está se aproximando aqui, ó. E a nave se aproximando. Agora olha o sistema de referência que ele mudou ali. Tá vendo que ele está girando junto? A nave está girando junto com a estação. Agora o sistema de referência da nave. A estação está parada. A estação continua rodando no coração do planeta. Está parada. Puxa, essa cena é linda. Essa cena é linda. A nave se preparando para entrar na estação. Lembrar que quando não tem gravidade, não tem para cima nem para baixo, né? Olha o que essa moça vai fazer.
está indo lá para investigar o monolito lá de Júpiter. Ele está literalmente andando pelas paredes, né? É todo um sistema de rotação. Bem, vamos comentar um pouquinho sobre gravidade, tá certo? Gravidade a gente já sabe desde a época de Newton, 1600 e pouco, que a gravidade é uma propriedade intrínseca dos corpos e se atrair. Segundo a lei da gravidade, matéria atrai matéria na proporção direta das suas massas e do inverso do quadrado da distância que as separa. Newton provou isso usando cálculo diferencial integral. É como se eu usasse toda a massa no centro do planeta ou do satélite, tá certo? A distância entre eles, ao quadrado, é inversamente proporcional à força gravitacional. A constante que multiplica a força é chamada da constante da gravitação universal, por motivos óbvios, tá certo? A gente já sabe da gravidade isso daí, né? Então, tomando corpos na superfície da Terra, por exemplo, a gente, todos estamos sendo atraídos pelo centro do planeta, tá certo? Ou seja, força-peso, que nada mais é do que uma manifestação da força da gravidade. A lei da gravidade é aplicada para corpos. A distância de um raio da Terra, 6.400 km mais ou menos, dá a força G da gravidade por volta de 10 ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a força gravitacional é o peso nosso na superfície. Ela também mantém a Lua na órbita na sua própria órbita, né, em torno da Terra, e a Terra em torno do Sol. Na verdade, Newton faz uma grande síntese, uma grande unificação, uma das primeiras grandes unificações da história da ciência, que ele une céu e terra numa mesma teoria. Então ele diz o seguinte: a mesma força que atrai a Lua atrai também a maçã que cai do pé de maçã, tá certo? Isso a gente tem que lembrar que no Renascimento, saindo da Idade Média, ainda existia uma concepção platônica de o céu é perfeito, o mundo das formas, aquelas coisas todas, enquanto o chão é imperfeito, o mundo concreto, com dificuldades, doenças, aquela coisa. Newton chega e sorte que Newton nasceu na Inglaterra, onde o rei Henrique VIII, né, tinha brigado com a igreja e instituído a igreja anglicana. Porque Galileu e Giordano Bruno, antes dele, não tiveram tanta sorte. Galileu morreu em prisão domiciliar, né, a carcereira era a filha dele, que era freira, e o Giordano Bruno foi queimado, com lenha verde, inclusive, para demorar um pouco mais. Tá certo? É, gente. Vou contar as histórias por aí. De qualquer forma, a pergunta que se coloca é: no espaço, dá para simular a gravidade? Tá certo? É claro que eu estou pensando no espaço, não em cima de um planeta, porque dá para simular a gravidade na Terra se eu estiver em cima da Terra. Mas, a Terra está viajando no espaço, mas o que eu quero, na verdade, é uma nave pequena o suficiente para sair daqui e ir para onde vocês quiserem. Talvez a primeira parada seja Marte, né? Que seria o mais hospitaleiro. Mas mesmo assim tem muitos problemas para enfrentar. Uma maneira é usar a força centrífuga. Força centrífuga não existe, ela é uma força fictícia. Ela só existe se você estiver num referencial não inercial. Ok? Quem faltou das aulas de Física 1 vai ficar sem saber o que é diferencial inercial. Tá certo? Lembra as leis de Newton? O corpo continua em movimento retilíneo uniforme, a menos que apareça uma força que a separe. A rotação muda o módulo da velocidade. Portanto, é preciso que haja uma força. Nesse caso, uma força que aponta para o centro. Para quem está no referencial inercial, isso é uma força centrípeta.
para quem está no referencial, sente como uma força puxando para fora. É o caso do ônibus, faz aquela curva, sabe, justa a hora que você está pegando a mala em cima do corpo, certo? Aí faz a curva, a mala cai na cabeça do vizinho, certo? Essa força para você, não adianta falar que essa força é fictícia, porque para você ela é uma força real. Essa seria a força centrífuga para quem está nesse sistema, certo? Isso é conseguido estando girando, tá certo? E a gente faz perceber uma força que nos impulsiona contra a parede, no caso, por exemplo, a parede do ônibus. No caso de 2001, isso é patente, tá certo? Do referencial do astronauta, ele está sujeito a uma força centrífuga que, de acordo com o raio, se vocês lembrarem, a força centrífuga, V ao quadrado sobre R, né? Se eu ajustar V e R, eu posso chegar a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Basta que eu faça as contas direitinho. E aí eu vou ter uma gravidade similar à da Terra. Então, colocar o sistema de rotação, vocês viram a estação espacial também, no mesmo filme de 2001, girando. O giro da estação e o giro da própria nave, do rapaz que está correndo no último trecho do filme, a cabine da nave gira. Uma velocidade que permite que ele tenha uma sensação de gravidade, mais do que uma sensação, que ele esteja sujeito a uma gravidade de cerca da gravidade daqui da Terra e não sofra problemas sérios de falta de gravidade. O homem foi feito para estar numa gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Astronautas em órbita sujeitos à gravidade zero voltam com perda de massa muscular, perda de cálcio nos ossos. Eles chegam aqui, pressão arterial totalmente alterada, eles chegam de volta na Terra totalmente entregues, precisam ser levados para o hospital para ser recuperados. Os russos, principalmente, que batem recordes, 1 ano de permanência no espaço, quando eles voltam, eles precisam de assistência médica. Não dá para fazer uma viagem espacial, não dá para mandar a equipe médica esperar a gente lá em Marte antes da gente ir, né? E quem vai cuidar deles? Não adianta. Então, mas geralmente nos filmes, as naves, por menor que seja, vocês viram a nave da Federação e a nave Klingon enorme, por menor que seja a nave, o pessoal anda como se estivesse efetivamente na varanda de casa, olhando o sol e tal, certo? A questão é, há alguma maneira de explicar isso? A existência de gravidade em naves pequenas, sem movimento de rotação? Em princípio há. Tá certo? Então essa é uma das coisas que nós vamos deixar em dúvida, porque existe uma explicação, ainda não formalizada do ponto de vista teórico, matemática, tem bastante lugar para matemática trabalhar isso, mas existe ainda uma teoria que é a ideia de você poder transformar todas as interações que existem na natureza em um campo só, em umas manifestações diferentes de um mesmo campo. É a chamada teoria do campo unificado. Isso não foi conseguido, apesar de ter sido perseguido durante muito tempo. E quais são todas as interações? O que a gente conhece hoje em dia? Interação gravitacional, que a gente já discutiu. Interação eletromagnética, que é a interação que mantém, por exemplo, os elétrons presos aos núcleos atômicos, portanto, dá a forma e estrutura da matéria. A força nuclear forte, que faz com que prótons e nêutrons, apesar de carga positiva ou nula, ficarem juntos numa distância de 10 a menos 15 metros. Se fosse só interação eletromagnética, eles se romperiam. Então, dá estrutura para o núcleo atômico. A força nuclear fraca, que faz o seguinte, ela causa uma instabilidade na força nuclear forte, é ela, por exemplo, que causa fissura de elementos, por exemplo, urânio, elementos muito pesados. Essa, na verdade, a interação eletromagnética e a interação nuclear fraca já foi unificada numa mesma teoria nos anos 80, de prêmio Nobel para Weber e Salan sobre esse assunto. Então, se a interação gravitacional, que é a mais relutante de todas para ser unificada, puder ser compreendida como uma manifestação das outras interações, em particular da eletromagnética, que a gente domina bem, ao menos do ponto de vista teórico, seria possível transformar gravidade, manipular a gravidade, né, a partir do uso de campos eletromagnéticos específicos. Podia transformar, assim como eu transformo eletricidade em magnetismo,
eu poderia transformar eletromagnetismo em gravidade. Só que isso a gente não tem ainda como fazer isso. Um dos grandes incentivadores entusiastas da teoria foi Einstein, no final da vida dele, que morreu antes de conseguir, e até hoje, ou seja, essa ideia já data mais de meio século. Einstein morreu na década de 50, e até hoje os avanços são ainda muito modestos. Ok? Fala de luz agora, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho de luz, eu vou pedir para vocês prestarem atenção na luz, nos trechos do filme que eu vou passar, tá certo? Primeiro a Jedi da força. Olha os feixes de luz, tá certo? Can't get out that way. Looks like you managed to cut off only escape route. Maybe like it back in your cell. Your mind is secret. Are there any other ways out the cell bay we can cut off? Aí o texto está falando para calcular os parâmetros para entrar na velocidade da luz, tá certo? A nave. Seja uma série. Coisa que esse cara leva de luz é fogo. Tá bom. Gente, de luz. De luz tem que falar algumas coisas para você. Primeiro, dispersão. Para que a gente veja a luz, é preciso que a luz seja emitida ou refletida em algum lugar e chegue no olho da gente. Então, se eu olho para o projetor multimídia, ele está produzindo luz e eu vejo um brilho ali, ok? Vocês estão olhando a tela aqui porque a luz está batendo aqui, refletindo no olho de vocês. Okay? De qualquer forma, é preciso que a luz chegue ao nosso olho. No caso que há uma emissão laser em particular, não se pode ver o caminho percorrido sem que haja dispersão. Isso é básico. Eu tenho um contador laser que vocês gentilmente me emprestaram. Vocês estão vendo a luz sair daqui e chegar ali? Não. Não estão. Por quê? Porque em filmes de espionagem a gente vê o pessoal fazer isso. O pessoal vai, solta fumaça, põe gelo seco, para ver as coisas se escapar, né? Tem o Agente 86, tem a 99 do filme novo, ela escapa faz toda uma ginástica para escapar dos feixes de luz, tá certo? Mas sem que haja, como no ambiente que a gente está, sem que haja dispersão, sem que haja fumaça, a gente não vai ver o caminho da luz. No ar, a dispersão é bem pequena, por isso que a gente não vê o caminho da luz aqui. No vácuo, ela é zero. Tá certo? Ou seja, não se vê a luz se propagando nos espalhos laser, mas apenas um pontinho dizendo que chegou. Tá certo? Então você não vê o caminho da luz da arma
até o coisa, como mostra os disparos de laser nos filmes, tá certo? Mas a gente viria só o pontinho. Isso não tem jeito, a menos que o ambiente esteja esfumaçado. Aí dá para ver. O apontador laser, é claro, mostra bem essa situação. Ok? Então, primeiro é erro técnico, ou, se preferir, licença poética. Ok? Outra coisa é a velocidade de propagação da luz. Ela é muito grande, 300 mil quilômetros por segundo. Ela dá várias voltas em torno da Terra em 1 segundo, a distância que ela percorre. Gente, não dá para seguir um disparo laser. Certo? Então, você ligou o laser, você não acompanha com o pescoço o laser, como a gente fez nos filmes. Ok? O disparo vindo. Tá? Eu acho super interessante, porque filme de cowboy, os caras ficam de frente do outro, dão um tiro, e os caras não... Mas o cara dá um tiro laser, que a velocidade é muito maior, e o cara consegue escapar do laser, tá certo? É um contrassenso na história, tá certo? A velocidade da luz, de qualquer forma, é considerada o limite superior das velocidades a que os objetos podem ser acelerados. Ok? Como a velocidade é a velocidade limite, tá certo? A informação também, a moderna teoria da informação, a gente tem um limite para transmitir informação. O limite é a velocidade da luz, nós estamos longe desse limite. Mesmo fibra óptica, a luz caminha dentro de uma fibra óptica muito mais devagar do que ela caminha no vácuo. Nós estamos longe desse limite. Mas ele é um limite real, um limite físico. Ok? Um exemplo é a distância da Terra-Sol, que é 8 minutos-luz. Ou seja, demora 8 minutos para a luz sair do Sol e chegar na Terra. Ok? Se acontecer alguma coisa com o Sol agora, não importa que a gente tenha uma base em Mercúrio. Certo? Mercúrio vê que o Sol desapareceu por algum motivo. Aí ele pega o rádio e liga para a gente. Vocês da Terra, saiam correndo que o Sol sumiu. Tá certo? Não adianta, porque a informação que ele vai conseguir passar para a gente vai chegar junto com a informação do sumiço do Sol. Ok? A informação está limitada à velocidade da luz. Não vai chegar antes de 8 minutos. De jeito nenhum. De jeito nenhuma maneira de falar. Existe uma maneira, mas essa não é não a pequenas distâncias num espaço contínuo. Talvez um espaço com alguma topologia diferente possa, mas isso é muito raro. Ok? De qualquer forma, não só se pode perceber um disparo laser quando ele já foi feito. Então, a informação de que o laser foi disparado chega junto com o laser. Ok? Os filmes velhos de Jornada das Estrelas é muito legal. Eu morro de dar risada quando eu vejo isso. Porque o pessoal fala assim, capitão, eles estão disparando em nós. Aí o capitão fala, manobras evasivas. Aí a nave sai, aí o disparo passa. Certo? Não dá para fazer isso. Só dá para detectar que o disparo foi feito a hora que ele chegou. Eles corrigiram na nova geração e agora o cara fala assim, capitão, eles estão armando os lasers. Ou energizando o laser, depende da tradução. Aí o capitão fala, manobras evasivas. Aí dá tempo de sair. Tá certo? Eles corrigiram isso, não é coisa. Mas, de qualquer forma, tá certo? Não dá. Isso vale tanto para o nosso cientista quanto para o aparelho. A transmissão da informação, ela tem esse limitante. Assim, não é possível desviar de maneira deliberada de um feixe de luz. Essas coisas do Jedi, tá certo? Que nem Matrix, né? Matrix ainda era bala, né? E era a realidade virtual. Mas o Jedi vem, ele faz o disparo e tem um reflexo tão grande que ou ele já sabe onde o cara vai disparar, ele leu a mente do cara e já sabe onde vem o disparo, ou não dá para fazer nada. Ele só vai saber quando chegar. Tá certo? De luz ainda, um pouquinho de relatividade. A relatividade restrita diz pra gente que um corpo material nunca vai poder atingir a velocidade da luz. Porque para fazer isso precisa de energia infinita. Energia infinita significa toda a energia do universo e ainda é pouco. Vocês são matemáticos, vocês sabem que infinito é um número difícil de se conseguir, tá certo? Então não vai dar para conseguir ter energia infinita para fazer como o Solon lá na nave do Falcon vão conseguir fazer. Faça os cálculos para a velocidade da luz. Não adianta, pode fazer o cálculo que você quiser, não vai dar. Tá certo? Por outro lado, gente, existe uma possibilidade, ao menos teórica, preciso falar isso para vocês por honestidade,
de partículas criadas acima da velocidade da luz. São partículas extremamente exóticas. A teoria ela é consistente do ponto de vista matemático, mas ela não tem suporte experimental. E ela gera problemas sérios na lei da conservação de energia. Por isso, apesar de você ter essas partículas, os táquios, bem definidos, ainda há realmente, matematicamente bem definido, há dúvidas sobre a sua realidade física. Por quê? Principalmente porque não há nenhuma evidência experimental. E do ponto de vista teórico tem problema. A desaceleração dele poderia gerar energia de maneira indefinida. Porque eu precisaria de energia muito grande para desacelerá-lo abaixo da velocidade da luz. Quando eu desacelero, eu posso tirar energia do sistema. E aí o negócio da conservação de energia fica muito complicado. E, principalmente, a gente não tem evidências experimentais de tal coisa. A gente pode fazer qualquer concepção, ok? Por mais que ela esteja de acordo com a estrutura matemática, eu posso pensar o universo com topologias absolutamente diferentes, mas a topologia do universo não precisa seguir a minha imaginação. Elas existem só teoricamente? Como é que é? Teoricamente elas existem. Os táquions eles têm formação teórica. A formulação teórica dela pode ser feita. Como uma partícula elementar. Ela é uma partícula elementar criada com velocidade acima da velocidade da luz. Acima da velocidade da luz. Coisa incrível. Aí ela não pode ser desacelerada abaixo da velocidade da luz. Ela seria o inverso das partículas materiais usuais. Teoricamente pode, mas não tem realidade física. Nos anos 90 teve um boom disso. A série, por exemplo, a nova série da Jornada das Estrelas da Voyager, não sei se vocês já viram, ela foi produzida no boom dos táquios. Então a capitã lá da nave, ela usa feixes de táquios de vez em quando para sair de uma situação complicada, certo? Mas realmente deu uma esfriada grande nessa história. De qualquer forma, independente da existência ou não dos táquios, a discussão que a gente fez da luz, a velocidade, a dispersão, certo? A informação, ela continua se mantendo válida. Ok? A quarta viagem do tempo. Dá tempo de falar ainda? Da viagem do tempo? 10 minutos. Nossa. Sem voltar no tempo. Dá, essa é rápida. Isso é só um pedacinho de filme. Isso. Essa dá rápido. Gente, velocidade do tempo. Tá certo? Então esse aqui eu peguei um trecho só. É do filme de Super-Homem antigo. Vocês não devem ter. Talvez vocês tenham assistido, mas eu assisti. E é claro que o Super-Homem está muito chateado porque a Lois Lane morreu. Então ele vai tentar reverter a situação. Isso é muito maneiro. Aí ele começa a viajar em torno da Terra a alta velocidade. Aí a Terra para de girar e... Gilberto Gil fez uma música pra isso aí, você viu, né? Não. Super-Homem. Uma história aí, ó. Gilberto Gil. Você me conta. Causa da mulher, isso aí. É, mas não quer. Causa de mulheres, né? Não, o negócio é o seguinte. Ele volta no tempo, tudo que foi deixa de ser. Isso. Mas depois, eu não sei por que cargas d'água, se alguém souber me explica, ele começa a dar a volta do outro lado da Terra. Aí ele começa a dar do outro lado da Terra, a volta. Gira ao contrário. A Terra começa a girar do outro lado. E tudo que foi deixou de ser. Sem nenhuma interferência de ninguém mais parou de ser. E é claro que ele salva a Lois Lane. Todo mundo morre. O que faz a mulher? Ele faz um óculos para uma mulher. Olha a cara de felicidade dele, tá certo? É só esse trecho porque ele simplifica bem, tá certo? Viagens espaciais, tá ok? Tem o Star Trek também, quando ele volta para salvar as baleias também, no filme também ele usa esse princípio de velocidade. Mas de tudo que a gente conhece sobre relatividade restrita, tá certo? É possível sim a gente ir para o futuro, ok? Vocês não sabiam, eu vou ensinar como faz uma máquina para o futuro. Mas não dá para voltar ao passado, então esteja bem seguro do que você quer ir para lá. E depois não tem volta. Ok? Para um corpo em alta velocidade, isso é dado da relatividade restrita e isso é observado experimentalmente.
Então isso é verdade. A gente mede. Corpos em alta velocidade, em um dado referencial, o tempo se contrai. Ou seja, o tempo passa mais devagar. Ok? Se calcula essa contração. O pessoal colocou relógios atômicos extremamente precisos em órbita e deixou outro relógio parado na superfície da Terra. Calculou a velocidade, trouxe os relógios de volta, calculou a diferença de tempo que deveria existir de acordo com a relatividade restrita, comparou os dois relógios, o que ficou em órbita um tempo a alta velocidade e o que ficou parado na superfície da Terra, comparou, havia uma diferença de tempo precisamente igual à prevista pela relatividade restrita. Então isso já não é ficção, isso é fato. Ok? O tempo efetivamente se contrai. Ok? Ou seja, ele passa mais devagar para o observador em repouso. O referencial adotado, no caso, a Terra. Certo? Se o corpo nessas condições sofre uma desaceleração, ou seja, volta e se compara o tempo, para aquele que viaja, o tempo teria passado mais devagar do que para aquele que ficou em repouso. O tempo físico. Então o cara envelhece menos, o cara come menos, o cara dorme menos, tem menos tempo para leitura, tudo isso daí. É tempo físico. Ok? Então, dependendo das condições, a gente pode imaginar que passou-se dias, horas, dias, anos ou décadas para um observador em repouso, nós aqui, enquanto só uma fração desse tempo foi percebida pelo nosso viajante. Então, tecnicamente, ele viajou para o futuro. Ele foi visitar uma estrela, não sei, em algum lugar, demorou, vamos lá chutar, 10 anos, estou chutando, e quando ele volta, para a gente, pode ter passado, dependendo da velocidade dele, 100 anos. Então, ele foi para o futuro. Ele saiu aqui em 2012 e chegou depois do fim do mundo. Né? Chegou 2112. Enquanto para ele envelheceu 10 anos. Mas ele voltou para 100 anos. Ele ganhou um século de avanço na Terra. Ou de retrocesso, depende de ser otimista ou pessimista. Né? De qualquer forma, máquina para o futuro. Constrói um foguete e anda a alta velocidade. Quando você voltar, o futuro vai estar na sua frente. Okay? O problema é que para viajar no tempo, a coisa fica bastante complicada. Por quê? Porque é necessário atingir velocidades superiores à da luz. Okay? E a gente já viu que a relatividade proíbe isso. Né? Porque a massa depende da velocidade. Então, para que eu atinja a velocidade superior à velocidade da luz, eu preciso, de novo, de energia infinita. Não dá. Porque não existe energia no universo suficiente para acelerar o corpo acima da velocidade da luz. Fora esse argumento, a gente tem um outro argumento que a gente que trabalha com física leva a ferro e fogo. Okay? Que é o argumento de causalidade. O que significa causalidade? A gente faz lógica, vocês, matemática também, tem a questão lógica. A questão lógica diz o seguinte: o princípio da causalidade diz para a gente o seguinte: o efeito sempre é precedido pela causa. Parece lógico, né? Primeiro eu dou o tropicão, depois eu xingo. Primeiro tem a causa e depois o efeito. Ok? Um exemplo clássico, bem orgânico, visceral, é a questão de um filho. Certo? Uma causa para a existência de um filho é a existência dos pais. Não se concebe, né, o efeito, a vida de um filho, sem uma causa ter existido os pais. Ok? Então, assim os pais, causa, vem antes dos filhos, efeito. Então, seguindo o raciocínio básico, a gente chega num impasse lógico criado pela possibilidade de volta ao passado. Então, além da relatividade restrita, a gente tem o princípio da relatividade, porque a gente pode pensar, o princípio da causalidade. Que a gente pode pensar o seguinte: imaginamos a seguinte situação: um sujeito consegue voltar para o passado, provoca acidentalmente a morte de um ancestral seu direto, tá certo? Antes dele próprio nascer. Então, para ficar mais drástico e mais ético, digamos que ancestral é a mãe. Então o cara voltou, óbvio, ninguém quer matar a mãe, mas
A hora que ele voltou, a mãe estava dirigindo justo naquela hora, desviou dele, bateu no caminhão e morreu. Tá certo? Então provocou. Trágico, né? Mas vamos dizer que a mãe morreu. Se a mãe morreu, ele não pode ter nascido, concorda comigo? Sem mãe, não tem filho. Se ele não pode ter nascido, ele não voltou no tempo e não provocou a morte da mãe. Então a mãe viveu, então ele nasceu. Se ele nasceu, ele volta no tempo. Aí a mãe morre. Mas se a mãe morre, ele não nasce. Aí ele não volta no tempo. Aí a mãe não morre. Mas se a mãe não morre, ele nasce. Entenderam que isso é um problema lógico? Tá certo? Vocês matemáticos sabem apreciar. Às vezes me falam uma plateia e não apreciam. Mas é um duplo lógico, tá certo? Porque você não tem. Então o princípio da causalidade, ele é uma imposição adicional à relatividade restrita que impõe uma barreira de voltar no tempo. Okay? Existem alguns casos que vocês não podem discutir, que o pessoal tenta manter viagem no tempo e tenta manter causalidade, mas aí fica bastante artificial. De volta para o futuro, o cara conhece a mãe e o pai lá, né? Pois é, namorando, né? Pois é. Mas ele começa a desaparecer, né? E a mãe gosta dele, né? Mas quando beija, sentiu alguma coisa esquisita, né? Não é isso que eu queria, né? A mãe gosta dele. Mas há uma possibilidade lógica, uma possibilidade lógica firme, certo? De qualquer forma, com a hipótese de volta no tempo, cria-se uma ambiguidade lógica, reforçando a impossibilidade da volta já prescrita pela relatividade restrita. Assim, até onde a nossa compreensão pode, a gente percebe uma viagem para o futuro, até dei para vocês a fórmula de ir para o futuro, mas a gente não tem como voltar ao passado. Ok? É isso que eu falo, esteja seguro. De preferência, manda alguém antes, para ver se está bom lá, para depois você ir, tá certo? Vamos lá. Então, eu vou finalizar agora, que o tempo já está acabando. A gente deve lembrar, eu sempre gosto de terminar com algumas observações, de que não raramente a ficção supera, a realidade supera a ficção. Certo? Um exemplo claro é a conquista da Lua. Que a ida à Lua, Júlio Verne, até Monteiro Lobato já falou de viagem à Lua, certo? Mas ninguém previu a transmissão ao vivo pela televisão. Certo? Ninguém previu a existência de televisão antes do começo do século XX. Você pega os contos de ficção científica do século XIX, muitos bons, inclusive, Frankenstein, né? Você pega autômatos, né? Inventando robôs e tal, mas ninguém imaginou uma televisão, principalmente com transmissão ao vivo. Internet não aparece antes da existência da internet na literatura de ficção. Computador, sim, cérebro eletrônico, se preferirem, que era o termo que a pessoa usava no século passado. Mas internet, interligação de todas as máquinas, informação instantânea no clique. Literalmente. Isso daí é complicado, tá certo? Então, gente, obrigado pela atenção. Acho que estou no tempo, tá certo? Se vocês quiserem falar um pouquinho, a gente pode discutir um pouco. Se não, obrigado pela atenção e pelo convite.